Está no ar mais um episódio do Pode Crer. E hoje comigo estão Dr. Maurício Maniglia e Dr. Alexandre Guena. E o tema é muito interessante. Olha só o que esses dois feras vão falar aqui. Cirurgia ortognática e mentoplastia com planejamento virtual. A conexão entre a função, a harmonia e a abordagem integrada. Sejam muito bem-vindos, Dr. Maurício e Dr. Alexandre. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, bom dia. Vamos bater um bom papo aqui, um bom podcast para vocês. Vou começar apresentando o Dr. Maurício Maniglia, para quem ainda não conhece. Médico especialista em otorrinolaringologia, cirurgia crânio-maxilofacial, cirurgia plástica facial. Atuação, cirurgias da face, rinoplastia, mentoplastia, via aérea, cirurgia funcional e estética. Frontoplastia e procedimentos crânio-faciais. Que belo currículo, hein? Quanta coisa! Vamos agora para o Dr. Alexandre Guena. Especialidades: ortodontia, implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial, atuação DTM, dor facial, apneia, ronco, planejamento virtual 3D e cirurgias ortognáticas. Dr. Eduardo Uchuli Vieira também foi convidado a participar do podcast, mas ele teve um compromisso profissional e infelizmente não pôde estar presente. E ele faz parte da equipe também, o Dr. Eduardo Uchuli Vieira. Ele companheiro aí de vocês, certo? Sim, isso. O Eduardo é cirurgião bucomaxilofacial de Araraquara e sempre quando possível ele vem para Rio Preto, opera com a gente, faz atendimentos com a gente. Então foi mais um que veio agregar na nossa equipe. Que ótimo. 3 parceiros aí para a condução de todo o trabalho que faz essa conexão importante. Doutor Alexandre Guena, me conta um pouco, antes de serem parceiros cirúrgicos, como que vocês se conheceram, como que essa história gerou essa conexão? Na verdade, eu conheci o Dr. Maurício como paciente. Há uns 8 anos atrás, acredito, eu estava com um problema na garganta, inclusive, e acabei sendo indicado para ele. E durante a nossa consulta, foi interessante que teve uma boa conexão. A gente conversou bastante, foi uma consulta bastante demorada, como sempre são as consultas dele, que ele é bastante atencioso. E a gente ficou conversando, eu falei sobre paraquedismo, e ele se interessava na época, contou que andava de moto. A gente acabou batendo um papo e esse primeiro encontro já teve uma boa relação, assim, de parceria ainda não, mas de encontro mesmo, assim, de bater o santo, como diz, né? Houve uma identificação humana Uma ali. identificação. E depois de algum tempo, a gente veio trabalhar junto no hospital e acabamos nos aproximando mais. E estamos até hoje aí operando junto já pelo menos uns 6 anos aí, com certeza. Sintonia clínica entre Sintonia vocês. clínica também. A mão ajuda um com o outro ali bastante. Que bacana. E essa relação, ela não deixou apenas essa conexão em uma consulta, ela virou literalmente uma parceria cirúrgica consolidada. Me conta mais sobre essa parceria, como é que é o dia a dia de vocês? Sim, além da amizade, né, a gente opera junto, tanto no IORP quanto no hospital de base. No início, a gente conseguiu a implantação, quando a gente vai falar bastante do planejamento virtual no hospital. Então, isso acho que foi mais que a gente se uniu, que a gente começou a agregar essa tecnologia junto, os dois empolgados com isso. E durante a cirurgia, eu acho que acabou rolando essa sintonia cirúrgica também, e hoje mais ainda, né? Com o tempo vai se adaptando melhor ainda, um sabendo onde o outro vai olhar, o que um precisa, o que o outro não precisa. Casos complexos começaram a surgir e essa união de vocês vem favorecer tanto o trabalho de um quanto do outro. Sim. Com o planejamento virtual, a gente deu um up nesses tratamentos, né? Então, tratamentos que eram mais complicados de serem planejados, uma assimetria facial muito grande, ou casos mais complexos de cirurgia ortognática, os casos de fissurados, que a gente precisava de enxerto. Então, tudo isso veio a contribuir com o planejamento. A gente conseguiu dar um upgrade nas cirurgias, facilitar as cirurgias, diminuir tempo cirúrgico. Então, isso tudo veio a calhar para a nossa união cirúrgica, vamos dizer, também. Muito bom. Doutor Maurício, a soma dessas expertises dentro da equipe de vocês, do doutor Eduardo, do doutor Alexandre, ela vem a somar também junto à excelência do seu trabalho? Eu acho que o mais importante é isso, a soma, como você disse.
Desde quando eu terminei minha formação no meu fellow nos Estados Unidos, eu fui para o Rio de Janeiro, lá no INTO, com o Dr. Ricardo Cruz. O Dr. Ricardo Cruz sempre uniu muito a medicina e a odontologia, sempre visando o melhor para o paciente, visando essa multidisciplinaridade. Então, lá no Rio de Janeiro, já tive muito contato com vários cirurgiões bucomaxilo, com ortodontistas, que foram meus professores e hoje são meus amigos. Depois eu fui para Curitiba, fiquei alguns anos morando em Curitiba, tinha um parceiro meu lá, que era o Dr. Paulo, cirurgião bucomaxilo. Então eu e ele ficavam sempre juntos, fazendo cirurgias de modelo, na época modelo em gesso. E quando eu voltei para Rio Preto, eu sempre queria montar uma equipe também, né, com um ortodontista, com um cirurgião bucomaxilo. Então procurei bastante até encontrar o Dr. Guena, como ele mesmo disse. Foi numa consulta, nós começamos a ficar amigos e a amizade foi só aumentando. Os casos foram aparecendo, nós fomos discutindo e fomos fazendo cursos juntos. Então, o primeiro curso que nós fizemos juntos foi até em Araraquara. E aí o Eduardo Schuller, eu conheci ele num congresso que eu fui fazer um curso de ortognática em Basel, na Suíça. E no caminho, no avião que eu conheci ele, fomos conversando e já combinamos também dele fazer parte da equipe. Ele se topou vir para Rio Preto, nem que seja a cada 15 dias ou semanalmente, quando preciso. E aí nós estamos aumentando cada vez mais essa parceria, visando sempre o melhor para o paciente, sempre um tratamento com qualidade. Acho que é isso que é o nosso foco principal, né? Vocês têm, né, juntos, os mesmos valores alinhados: ética, expertise técnica, planejamento, a segurança da técnica da cirurgia. Acredito que isso somou muito à união de vocês. Com certeza. O Guena, eu falo que eu comecei a ficar amigo dele e eu vejo, contar o caso da minha avó, até minha avó com mais de 100 anos, ela morava em Franca, lá em Franca, e minha avó dirigia até os 96 anos, morava sozinha, e eu via que ela estava com os dentes ruins, e procuraram vários ortodontistas, vários dentistas lá, e ninguém queria fazer nada, falavam que não tinha mais o que fazer. Com 100 anos ela veio para Rio Preto, mostrei o caso dela para o Guena, ele fez 2 cirurgias nela, fez toda a parte de reabilitação com implante dentário, então ela entrou com os dentes ruins, já saiu do consultório dele super bem. Aí nossa amizade ainda foi criando cada vez mais. Eu operei a filha dele também, então a minha filha, ele cura dos meus filhos, tanto da Isabela quanto do Vitor, e a amizade foi aumentando, vendo a qualidade do tratamento dele, não só como profissional, mas como pessoa também. Confiança, então, totalmente alinhada aí, além de profissional, de grandes amigos que acabaram virando. Sim, eu acho que é igual a gente está falando da qualidade, pô, eu até sempre falo que foi uma honra ter atendido a dona Fernanda, uma gracinha, e com a idade que ela tem, difícil eu conhecer algum profissional que tenha feito implante em paciente com 100 anos, devolver a mastigação, foi sensacional, agradeço demais. E eu acho que assim, o que eu vejo muito no Maurício, e é que também a gente tá junto nisso, é o tanto que a gente gosta da profissão, tanto que a gente ama o que a gente faz. Então, assim, fatalmente, eu acho que vem coisa boa por isso, assim, a gente adora trabalhar, né, e assim, não tem muita dificuldade, não, eu acho que é o que a gente ama fazer. É perceptível o alinhamento entre vocês na questão de o atendimento humanizado, da atenção que vocês passam para o paciente e também, né, buscando sempre o conhecimento técnico, aprimoramento científico, né, tudo baseado muito em ciência da medicina, da odontologia. Então, parabéns para vocês por essa grande parceria que vocês consolidam. Doutor Alexandre, muito comum a gente perceber pessoas que hoje, né, sofrem com DTM. O que é DTM? Vamos deixar aí bem de uma maneira simplificada para que todos entendam. E quais são os sintomas que fazem os pacientes buscarem tratamento? Entendi. Na verdade, assim, os pacientes acabam buscando a gente, até é uma brincadeira, né? Que o paciente fala, eu tenho ATM, né? A ATM, a articulação temporomandibular, todos nós temos, mas a dificuldade vem quando a gente tem a disfunção temporomandibular, que aí vem acarretar alguns problemas. O paciente acaba buscando a gente, geralmente por dor, estalo, dificuldade de abertura de boca. Então, esses são os primeiros sintomas que o paciente vem buscar a gente, tá?
E diante da pandemia, houve um aumento do estresse. Isso que eu ia... A pandemia potencializou esses sintomas perante aí o comportamento das pessoas? Aumentou a procura? Isso que eu ia comentar. Até, vamos dizer, alguns anos atrás, aí uns 6 anos, 7 anos atrás, a grande procura era do pessoal, principalmente mulher de 40, 50 anos, que estava com a tarefada dentro de casa, com problema, com dificuldade de família. Hoje, a gente tem a população geral. Depois da pandemia, acredito que o país, como o Brasil é um país considerado mais ansioso do mundo, aqui a gente... É comum a população, até crianças. Hoje, no consultório, a gente tem crianças de 15, 14 anos com estalo, já com disfunção no disco, com uma anteriorização desse disco. Então, hoje, com essa ansiedade, acho que geral, que pintou, do pessoal ficar mais dentro de casa, talvez a velocidade de trabalho, o WhatsApp, a cobrança. Então, com isso, a gente tem uma piora nos sintomas e pacientes tendo mais disfunções bem antes do que era comum mais para frente na idade. Agora, doutor Maurício, referente à questão de otorrino, muitas pessoas, elas têm sinusite, dor de ouvido, problemas, né, na funcionalidade do nariz, mas na verdade é DTM. Como conseguir identificar essa diferenciação? É muito comum, por ser próximo ao ouvido, principalmente, né, a DTM vai causar dor no ouvido. Então, é muito comum o paciente procurar inicialmente o otorrino, achar que ele tem algum problema no ouvido, que está com uma dor no ouvido, que não passa, e o otorrino examina e o ouvido está normal. Então, a gente tem que pensar em outras causas de dores relacionadas, e a DTM é uma delas. Por isso a importância de ter sempre essa parceria, ter sempre essa equipe multidisciplinar para avaliar o paciente. Então, é muito comum realmente dor no ouvido e, na verdade, não é. Sinusite também, alguns pacientes têm dores na face, eles acham que é sinusite. Às vezes o paciente já chega com certeza que tem sinusite. Vai ver, faz todos os exames e não tem sinusite. Então, por isso que é um diagnóstico diferencial que a gente tem sempre que pensar. E o ideal é sempre a gente estar trabalhando em conjunto aí para o paciente ter o melhor tratamento possível. Então, nada de ficar indo para o chat GPT, colocando lá, estou sentindo isso, e achar que é uma simples sinusite. Pode ser muito além de uma sinusite. Por isso é importante o tratamento multidisciplinar otorrino, mais a odontologia, né? Doutor Alexandre, quais são os maiores erros no diagnóstico da DTM? Assim, o erro no diagnóstico de DTM, o que acontece? Geralmente, hoje em dia, é muito resolvido com placa. E assim, o paciente tem que ser muito individualizado. A placa de bruxismo? A popular placa de bruxismo, que a gente tem dois tipos de placa hoje em dia. A gente tem uma placa de Michigan, que é aquela que todo mundo conhece geralmente, que é uma placa de acrílico mais grossa, e temos uma placa de acetato, que a gente chama ela de uma placa estabilizadora de dimensão vertical, que é apenas para estabilizar a articulação, para ela sofrer um pouquinho menos. Então, cada uma tem uma indicação. Então, o paciente precisa ser individualizado e, assim, eu digo que na primeira consulta, você vai ouvir muito o paciente, desde hábitos de trabalho, hábitos em casa, para você entender o dia a dia desse paciente. Porque muitas vezes o paciente chega lá e volta ao dentista com ajuste de mordida, pensando que é um dente do siso, e pode ser essa disfunção que está presente. Então, individualizar esse paciente, como eu disse, aquela história multidisciplinar, eu acho que precisa ser avaliado às vezes por um otorrino, precisa ser avaliado às vezes por uma fisioterapeuta, precisa estar todo mundo alinhado com esse tratamento para a gente conseguir ter um melhor resultado. Muito bem. Doutor Maurício, as questões emocionais interferem na respiração ou até mesmo no sono de um indivíduo e que pode causar esses sintomas? O emocional acho que interfere em tudo, né? Então, acho que se a mente não está legal, o corpo acaba não obedecendo, vamos dizer assim. Então, o paciente está bem, tanto mentalmente quanto fisicamente, acho que é importante. Alguns casos a gente igual o Dr. Guena falou, fisioterapia ajuda, até mesmo psicoterapia, ir no psicólogo, às vezes até alguns casos com medicações. Então, isso eu acho que ajuda bastante para manter o equilíbrio, realmente. Pode dar até dor na cervical, essa questão? Sim.
A dor pode ser porque, assim, no caso da disfunção, ela tem dois tipos de dor, né? A gente pode ter uma dor propriamente dita na articulação e pode ter dor muscular. Costumo comentar isso com o paciente, porque se você for na academia e fizer muito aquele exercício, o teu músculo vai ficar dolorido no dia seguinte. Então, a gente tem masseter, a gente tem o temporal, tem o pterigóide medial, que são musculaturas de apertamento, de fechamento da mandíbula. Então, se a gente faz esse apertamento, faz essa contração muscular o dia todo, fatalmente a gente vai ter dor muscular, que às vezes são as cefaleias também conhecidas, né? Então, a paciente às vezes tem dor de cabeça, acha que é outra coisa e pode ser essa tensão muscular. E a questão da apneia e do ronco, como que consegue diagnosticar? Olha, a apneia, assim, eu acho que o diagnóstico da apneia é a cargo do otorrino. Então, assim, eu acho que, primeiro que hoje a gente tem até a prescrição do Monjaro pelos dentistas para combater a apneia. Não digo que seja errado, mas eu acho que, voltando ao tratamento multidisciplinar, o paciente às vezes pode ter um desvio de septo muito grande, outras áreas que eu não vou entrar em detalhes, que é a área do Dr. Maurício, que a gente não sabe diagnosticar, sabe? Eu acho que o paciente ele deve ter contato com o otorrino para ele participar para ele diagnosticar essa apneia, visto que avaliação de vias aéreas, pedido de polissonografia, aí sim volta para a gente conseguir tratar esse paciente de uma melhor forma dentro da necessidade do paciente. Doutor Maurício, uma cirurgia, né, para melhorar essa questão da apneia, do ronco, ela está relacionada à questão funcional do nariz. Mas e se o paciente quiser também ali corrigir uma questão estética, uma harmonia facial e desejar fazer uma rinoplastia? Cabe? É momento também cirúrgico? Cabe. Toda cirurgia funcional do nariz pode ser associada à parte estética também. Agora, relacionada a ronco e apneia, igual o Dr. Guena estava comentando, são pacientes que normalmente têm que ser avaliados desde o peso, índice de massa corpórea, às vezes até encaminhar para endocrinologista, nutricionista, fazer o tratamento correto. Apesar de estar na moda agora esses tratamentos para emagrecer, eu sempre peço que consulte, que esteja sempre com um especialista na área. Eu sou otorrino, não sou especialista em emagrecimento, nada disso. Normalmente eu peço para estar acompanhando junto com o endócrino, que nós temos lá no nosso serviço também, e avaliar como um todo. Eu falo assim, muitos pacientes falam, eu ronco porque eu tenho um desvio de septo. O desvio de septo não é o único motivo para o ronco e apneia. É um dos, e não é dos maiores. A maior causa mesmo de ronco e apneia, a gente sabe que é a queda da base da língua. Então, caso de apneia grave, eu corrigi o desvio de septo, eu não vou resolver 100% o problema do paciente. Por isso que a gente tem que avaliar, dar todas as opções. A gente sabe que o tratamento padrão ouro na medicina hoje para apneia grave é o CPAP. Existem algumas cirurgias que vai resolver problemas de apneias graves, mas normalmente cirurgias multiníveis, desde cirurgias nos ossos da face, que nós vamos falar também um pouquinho, cirurgias na região de partes moles de orofaringe, de amígdala e cirurgias nasais. Mas é um conjunto. Então, por isso que o paciente tem que ser avaliado, né, por essa equipe multidisciplinar para poder ver o melhor caminho. Primeiro tratamento, na maioria das vezes, quando ele está acima do peso, já é começar a perder peso, mudar o estilo de vida. Isso tudo ajuda bastante para o resultado chegar lá na frente. Então, vamos pontuar o que seria e quem seriam os profissionais dessa equipe multidisciplinar para quem sofre de apneia e ronco. Quem são os profissionais que são recomendados, envolvidos nesse tratamento? Existem desde neurologistas que tratam também dessa parte de distúrbios do sono, né, pessoal o cardiologista. Na nossa equipe nós temos nós, otorrinos, que fazemos a primeira avaliação, igual o Dr. Alexandre Guena falou, da via aérea. Então nós vamos ver todo o espaço respiratório do paciente chegando até a região das cordas vocais. E a partir disso nós vamos ver se o paciente precisa de uma avaliação nutricional, temos a nutricionista, a endocrinologista para ajudar com medicações, para ajudar, auxiliar na perda de peso. Então já faz parte do tratamento inicial. Avaliação da parte da odontologia, da oclusão dentária, de como que está o perfil facial também do paciente. Tem casos que nós vamos realizar uma cirurgia ortognática para a apneia do sono. A gente vai fazer um avanço para poder ganhar a via aérea, principalmente aquele paciente que é retrognata, que tem um queixo pequeno. A gente sabe que a inserção da língua nossa é aqui no mento. Então, se o mento está reto posicionado, a língua está reto posicionada. E com isso, a hora que o paciente deita, aí acaba a obstrução e vai ocorrer as apneias.
Então, dependendo, a gente vai fazer toda essa avaliação para depois ver qual o melhor caminho para cada paciente. Então, hoje, ele é avaliado como um todo, então, por vocês. Sim, hoje a gente consegue também fazer um aparelho protrusor para o paciente dormir. O que esse aparelho protrusor faz? Ele joga o queixo do paciente para frente, mantém a boca do paciente fechada também, com grandes sucessos esse aparelho, assim, um bom resultado de polissonografia antes, polissonografia depois. Em mais alguns casos, a gente também, como a gente vai falar, tem que indicar a cirurgia ortognática, porque esse retrognatismo, igual o Dr. Maurício falou, essa posição do queixo mais para trás, ela vai fazer esse paciente roncar. Então, em alguns casos, há necessidade cirúrgica, perdão. Certo. Doutor Maurício, pacientes que respiram pela boca, eles têm problema futuros no crescimento facial? Isso pode impactar de uma maneira negativa na qualidade de vida? Conta um pouco sobre isso. Sim, bastante. Crianças, o respirador bucal já tem aquela face característica. Então, a face vai ficando mais alongada, o céu da boca vai ficando mais fundo. Então, tem algumas crianças, adolescentes que a gente bate o olho e já sabe, esse aí respirou pela boca desde pequenininho. Então, o ideal é sempre a respiração nasal. A gente até brinca que a boca é feita mais para falar, para comer, para se alimentar, mas a gente não deve respirar pela boca. O ideal é respirar pelo nariz. Então, nesses casos, tem que ser bem avaliado desde criança, não deixar a criança que respirador oral sem tratamento. Então, normalmente a gente caminha para o otorrinopediatra para ver essa parte de respiração na criança, para que lá na frente não tenha problema. Porque realmente, mesmo se ele use aparelho ortodôntico, alinhou todos os dentes, continua respirando mal, posicionamento errado de língua, o Dr. Alexandre pode falar melhor que eu, vai entortar novamente todos os dentes e vai falar, pô, usei aparelho e não adiantou nada. Na verdade, ele não corrigiu alguns hábitos, incluindo a respiração, que tem que ser nasal. Correto. Vocês, um ponto forte, uma excelência é a questão da cirurgia ortognática. O que é a cirurgia ortognática e quem são as pessoas que precisam fazer essa cirurgia, tanto para ter uma boa qualidade de vida, quanto para elevar a autoestima? Então, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que nós realizamos nos maxilares, tanto no maxilar superior, na maxila e na mandíbula. São pacientes que têm algumas deformidades ou alguns problemas também relacionados à via aérea. Então, a gente vai avaliar a face como um todo, não só a parte funcional, mas também a parte estética. Então, é uma cirurgia que tem resultados espetaculares. Tem pacientes que ficam muito contentes com a mudança que dá na vida, na qualidade de vida e na estética também. Então, alguns pacientes que têm, por exemplo, um macrognatismo ou um retrognatismo. Então, algumas correções sempre tem que ser planejado em conjunto com o ortodontista. Então, é uma cirurgia que não tem como você realizar sem o ortodontista do seu lado, que isso é extremamente importante na cirurgia ortognática, para você planejar e realizar a cirurgia da melhor forma possível. E deve ser bem interessante o pós-operatório, depois de tudo consolidado, né, os inchaços terem saído da face e tudo mais, como que é o sentimento dessa pessoa na questão emocional. Eu imagino, vocês vão falar agora, que vocês devem ouvir bastante histórias positivas, né, no sentido da pessoa ficar melhor, né, esteticamente, mas isso vai além da estética, vai também na questão emocional, dessa pessoa se sentir mais fortalecida. Hoje em dia, principalmente nos meios digitais, que grande parte dos profissionais precisam criar posicionamento digital, então a autoconfiança dessa pessoa até gravar um vídeo, de fazer um atendimento, ou de dar uma palestra, de fazer uma reunião, deve ser bem significativa a diferença. Conta um pouco sobre isso. A cirurgia ortognática realmente ela impacta bastante na pessoa, ela muda muito a face, e muda para melhor, claro. Então, assim, a gente pega esses casos desses pacientes, além dos problemas de via aérea, agora falando desses pacientes principalmente assimétricos, principalmente, ou com um macrognatismo, como o Dr. Maurício falou, algo discrepante, não algo só da oclusão. Então, isso melhora muito. Então, o paciente, a gente vê o resultado,
Que o paciente às vezes vem com a sobrancelha feita depois, sabe? Ele muda, a vaidade dele cresce. Porque geralmente esse paciente teve o caso de bullying na infância, então porque é queixudo ou porque é torto, então isso impacta muito, a qualidade é outra, o paciente em si, ele vai ter uma autoestima muito melhor. A pessoa se sente até mais segura, até para começar um novo relacionamento, Sim, imagina. Deve ter casamentos aí pós-cirurgia. Eles marcam casamento, depois da cirurgia vamos operar, e assim, eu acho que o resultado, como é muito bom, eu sempre brinco assim, ó, você vai ter uma função espetacular, vai respirar muito melhor e vai vir de brinde a estética que vai sempre melhorar muito, muito, muito. Falando em estética, doutor Maurício, vamos falar agora a questão de aproveitar o tempo cirúrgico para, de repente, resolver um incômodo estético de nariz, né, que é a cirurgia da rinoplastia, associada à ortognática. O que você recomenda nesse caso? É uma associação sensacional, eu falo a ortognática. Sempre a gente realiza primeiro a ortognática, podendo ser no mesmo tempo cirúrgico ou em 2 tempos distintos. Isso até, nos últimos congressos, nós falamos bastante disso, teve várias mesas redondas discutindo exatamente esse tema. Eu acho interessante, porém eu prefiro fazer em 2 tempos. Por quê? Na cirurgia ortognática, o paciente vai estar entubado, como toda anestesia geral, e o tubo fica no nariz. Então a gente tem que trocar o tubo para poder operar o nariz. Tem até algum artigo novo de uma técnica de só rebaixar o tubo, mas eu acho que atrapalha um pouco a gente realizar a parte funcional do nariz com o tubo no nariz. Então seria o ideal ter essa troca de tubo. Então, para não ter nenhum risco, eu prefiro realizar em 2 tempos. Mas existem vários colegas, tem vários amigos que fazem no mesmo tempo. Normalmente são 2 equipes separadas, uma faz a cirurgia ortognática, outra chega para fazer a rinoplastia. O que seriam 2 tempos? 2 tempos seriam 2 cirurgias. 2 dias distintos. 2 dias distintos. Realiza primeiro, normalmente, a ortognática e depois a rinoplastia. E por que a ortognática primeiro? Muitas vezes, a hora que nós realizamos uma ortognática, eu até brinco com os pacientes, pode ser que o seu nariz não mude nada, pode ser que mude para melhor, pode ser que mude para pior. Então, sempre eu falo que eu deixo a rinoplastia por último, que dependendo da alteração que a ortognática ocasionou no nariz, nós vamos corrigir e vamos melhorar. Então, até brinca, a rinoplastia é a cereja em cima do bolo. Primeiro a ortognática, a gente está fazendo o bolo. E a rinoplastia é a última etapa da cirurgia. A sua recomendação é para fazer em 2 cirurgias distintas. Primeiro a ortognática, para ter essa... Depois de quanto tempo, então, seria? Só para a audiência ter uma ideia. Olha, dependendo do caso, mas dependendo de 3 a 6 meses já daria para realizar. Agora, é uma opção que eu, assim, não tem nada engessado, vamos dizer assim. Depende do caso. Vou fazer uma cirurgia que é apenas da mandíbula, não vou mudar a parte de cima, poderia fazer, não vai nem inchar o nariz, ela não vai mudar o nariz. Seria uma cirurgia mais rápida. Então eu avalio o risco-benefício. Se vai ser uma cirurgia ortognática completa, ou nós vamos realizar a cirurgia de maxila, mandíbula, mento, e ainda tem indicação da rinoplastia, eu acho que o tempo cirúrgico a gente pode correr algum risco. Eu não gosto de correr risco. Certo. Então, dependendo, eu prefiro fazer em 2 tempos. Mas não que esteja errado. Segurança do paciente Primeiro em primeiro lugar sempre. Doutor Alexandre Guena, dentro do contexto dos atendimentos, né, da cirurgia ortognática que vocês fazem, quem são as pessoas que mais procuram? Se fosse criar assim, um DNA de pacientes que precisam e procuram fazer ortognática, como que seriam essas pessoas? Homens, mulheres, faixa etária, sentimentos, emoções? Traça um DNA dessas pessoas. Olha, eu acho que geral, viu? Eu acho que não tem uma escolha, por exemplo, de gênero, nem de idade hoje em dia. Antigamente a pessoa falava muito assim, ah, não, já tô velho para fazer essa cirurgia. Hoje não, a gente tem pacientes de 60 anos, até com mais idade. Então, assim, a melhora de qualidade, principalmente na via aérea, na questão de respiração mesmo. Mas assim, eu acho que não diria. Eu acho que a gente tem mais, se a gente for pensar na questão anatômica, paciente que a gente chama de classe 2, que é propriamente o retrognatismo mesmo, sabe? Aquele queixinho para trás. Então, assim, é mais comum você encontrar, às vezes, o paciente de queixo para trás na nossa população, que é uma mistura de vários países, e do que pacientes mais de prognatismo, mais queixudinhos, que geralmente chamam mais atenção, mas se a gente for medir a população, a grande maioria é mais retrognata. E como que funciona na prática, né? Uma pessoa que está nos assistindo agora, que se identifica
com a necessidade de fazer a cirurgia. Como que é o planejamento virtual? Explica como que funciona essa questão. Isso é o que a gente falou no começo. O planejamento virtual é muito legal, assim, para a cirurgia. Vamos falar assim, trouxe todas as nossas expectativas, correspondeu às nossas expectativas, vamos dizer. Que a questão em relação ao erro da cirúrgico, vamos dizer, não um erro, mas aquele milímetro que ficava, aquele 2 milímetros, quando a gente planejava isso em modelos de gesso, que era muito mais difícil. E hoje a gente tem só uma assertividade muito grande, principalmente porque, é o que eu brinco, no planejamento virtual eu consigo operar o paciente algumas vezes e avaliar o resultado conforme que a gente vai querer. Isso não é comigo, a gente tem um grupinho no WhatsApp lá, eu, o doutor Maurício, o doutor Eduardo, para a gente discutir esses planejamentos, e que eu acho muito legal também nesse caso, é que assim, a nossa ideia, apesar de todas elas seguirem o mesmo caminho, cada um tem um ponto de vista diferente. Então, a gente completa uma opinião do outro. Então, isso é muito legal. E para o paciente, isso se torna mais interessante ainda, porque ele acaba vendo o resultado que ele vai ter. Então, ele consegue enxergar o que vai ser feito na cirurgia dele, consegue ter uma previsibilidade do que vai ficar esse perfil, essa cirurgia antes de ser realizada. Então, o paciente ele está bem assessorado, porque são 3 profissionais com olhar humano, expertise técnica e associado também à tecnologia que vem para ser a cereja do bolo e tá colocando aí já um planejamento. O paciente ele consegue ver um antes e depois de uma maneira digital ali no planejamento? Consegue. Hoje a gente tem uma predição cirúrgica que a gente fala, né? Tanto da parte óssea quanto dos tecidos moles. Então a gente consegue ter uma previsibilidade de onde vai esse queixinho, onde vai essa posição. Eu sempre, quando a gente vai fazer esse planejamento, na tomografia, eu fico com as fotos do paciente abertas junto, tanto de frente quanto de lado, para a gente conseguir atingir o resultado que a gente quer. E eu sempre brinco, não é só operar a tomografia, né? Cada paciente é cada paciente. Então, antes de eu antes de eu fazer esse planejamento, eu sei qual que é a queixa do paciente, o que ele busca, o que incomoda ele, porque eu não vou tratar um exame, eu preciso ver o que o paciente vai querer de resultado, claro, respeitando toda a funcionalidade do tratamento. Totalmente personalizado e individualizado. Doutor Maurício, se fosse fazer uma escala de um passo a passo para um paciente fazer uma cirurgia ortognática, gerando essa conexão aí dos 3 profissionais, doutor Maurício, doutor Alexandre e doutor Eduardo, como seria esse passo a passo? Então, normalmente o paciente faz a primeira avaliação visando uma cirurgia ortognática. Ele chega no consultório, nós vamos examiná-lo, vamos ver seu consultório. Vamos ver toda a via aérea, toda orofaringe, nariz, avaliar a face como um todo, identificando algumas alterações. E aí, normalmente, eu já solicito todos os exames completos que o paciente necessita, normalmente aquela documentação ortodôntica completa, que faz em clínicas de odontologia. Aí sim, eu já encaminho para a avaliação inicial do Dr. Alexandre Guena. Feita a avaliação inicial do Dr. Alexandre Guena, normalmente ele já começa a dar andamento no tratamento ortodôntico pré-operatório, fazer o alinhamento, nivelamento dentário, corrigindo alguns detalhes que ele achar necessário. Quando o paciente tem dente do siso, por exemplo, o próprio Dr. Alexandre Guena já faz a remoção. A maioria das vezes é indicado remover os dentes do siso para poder preparar para a cirurgia ortognática. O ideal, alguns meses antes da cirurgia, já ter feito essa remoção. E feito todo esse tratamento, a hora que ele está quase pronto para a cirurgia, isso já vamos estar discutindo com o Dr. Eduardo Schulli também. O Eduardo Schulli, ele trouxe uma técnica nova para nós alguns anos atrás, que é a técnica minimamente invasiva. O que é isso? É uma cirurgia ortognática com pequenos cortes, pequenos descolamentos, cirurgias mais rápidas. Com isso, muitos pacientes até nós demos alta até no mesmo dia da cirurgia. Então, na maioria das vezes, dorme um dia no hospital, a gente dá alta no outro dia. Mas até com essa técnica minimamente invasiva, a gente consegue antecipar um pouquinho em alguns casos, com movimentos menores. Então, uma técnica bem legal que o Eduardo Schulli trouxe. Feito toda essa avaliação, todo esse acompanhamento, estando pronto já para a cirurgia, aí é a hora de pedir a tomografia, que a gente vai pedir umas imagens em DICOM, que essas imagens vão ser colocadas no programa de computador pelo Dr. Alexandre Guena, ele vai planejar toda a cirurgia. Isso dá muito trabalho, parece que não, mas é bem complicado. Você tem que acoplar os dentes, que os dentes não ficam bonitinhos na tomografia.
Então, o doutor Alexandre ele pode explicar até melhor, mas ele faz um escaneamento dos dentes do paciente e aí ele vai acoplar na tomografia, no programa, para poder realizar todos os movimentos. É tudo muito milimétrico. Isso é discutido por nós três e depois também nós vamos discutir com o paciente. Eu mostro o paciente, o doutor Alexandre mostra, o paciente também dá a opinião dele, vai ver o movimento que nós estamos realizando, sempre visando a função e a estética. Ou seja, é realmente um conjunto aí de profissionais em prol da melhor personalização e qualidade de vida desse paciente. Sim, e o preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática é importante a gente poder falar que alguns anos atrás a gente realizava estritamente com aparelhos fixos, né, os brackets. E hoje a gente já tem a liberdade de conseguir operar esse paciente, às vezes, com aparelho invisível, que era uma dificuldade para os pacientes antes. Então, antes, uma coisa que o paciente sempre vinha perguntar para a gente se podia operar com aparelho invisível. Hoje a gente pode, claro que tem indicação, tem casos e casos, isso precisa ser avaliado individualmente, como a gente vem falando, mas isso é muito bacana. E o planejamento virtual, com a facilidade, a gente completa isso, né, e entrega para o paciente esse resultado daí. Doutor Maurício, detalhes técnicos que não podem faltar numa cirurgia ortognática. Equipamento, né? A gente fala que equipamento é importante, cada serra ultrassônica, que a gente usa em todas as nossas cirurgias ortognáticas. Ambiente hospitalar. Ambiente hospitalar, anestesia tem que ter anestesista, né? Geral, anestesia geral. Tudo para não correr risco. Muitos têm medo da anestesia geral, né? Mas hoje em dia a anestesia geral é a mais segura de todas. Então o paciente está todo monitorado, está todo protegido, a via aérea está garantida. O pessoal tem medo da intubação, ainda mais por causa da pandemia, esse negócio de os pacientes, né, sendo intubados. Mas a intubação, quando a gente vai fazer uma cirurgia, é uma intubação planejada, programada pelo anestesista. Tem a hora que ele vai realizar a intubação e tem a hora que ele vai remover. E com isso o pulmão do paciente está todo protegido. Então isso é muito importante que o paciente perca um pouco esse medo da anestesia geral, que ela hoje é a mais segura. E ambiente hospitalar sempre. Não tem como você pensar em realizar um procedimento, seja ele... eu falo que não só ortognático, né? Qualquer cirurgia que nós realizamos é em ambiente hospitalar. Sempre ambiente hospitalar, com segurança, com anestesista junto, cuidando do paciente o tempo todo. Sabe-se da sua excelência nessa questão de simetrias e proporções na face. Fala um pouco em relação às proporções do terço e médio inferior, né? Essa questão de nariz e mento. Como que vocês avaliam essa questão para ficar uma harmonia para o paciente? Muitas vezes o paciente ele tem uma queixa do nariz, incomoda o nariz, mas no meu consultório eu vou avaliar como um todo. Para quê? Para que o nariz fique harmônico com a face dele. E já teve vários casos, como por exemplo um caso que me marcou no passado, uma paciente, ela queria operar o nariz. O nariz dela era bonito, tinha alguns detalhes que dava para melhorar, como todo mundo tem, mas era um nariz bonito, combinava assim com o rosto dela, mas ela tinha o queixo bem reto posicionado, ela tinha um sorriso bem gengival, aquele excesso vertical de maxila, e ela não via isso. E ela foi para operar o nariz. Eu, com cuidado, fui mostrando para ela alguns detalhes do sorriso gengival, do queixinho para trás. No começo ela ainda falou, doutor, isso não me incomoda, vim aqui para operar o nariz. Eu falei, não, tudo bem, só para a gente avaliar como um todo o seu rosto e tal. Mas depois que o médico fala, né, o paciente escuta, ele vai se olhar no espelho, e ela voltou depois com os exames que eu tinha solicitado, tinha pedido uma documentação, e ela virou e falou, doutor, eu não tenho queixo, realmente, depois que você falou. Eu falei, ele é pequenininho, delicadinho, né, que você não tem, né. Então ela ficou bem assim, e resumindo, nós realizei uma cirurgia ortognática nela. Até o pai dela, quando ela buscou no hospital, falou assim, nossa, doutor, deixei uma filha, busquei outra. Ela ficou muito bonita, então nós impactamos a maxila para esconder o sorriso gengival, trouxemos a mandíbula para frente, mais o mento, e falei para ela, ela tinha um desvio de septo que ia corrigir depois, falei, depois a gente realiza a rinoplastia que você tanto queria. 6 meses depois, ela falou, doutor, eu tô tão feliz, meu nariz não me incomoda mais em nada. Eu quero só realizar o desvio de septo, não quero mais mudar. Fiquei muito feliz com o resultado ortognático. Hoje ela deve ser uma mulher muito mais confiante. Muito mais. Eu vi ela recentemente, essa paciente vai fazer uns 10 anos que eu operei ela. Teve no meu consultório no começo desse ano, por sinal. E até comentei isso com ela, foi até uma consulta bem legal, assim, lembrando, né, que ela me marcou nesse sentido, que ela queria fazer uma plástica, eu meio que indiquei uma outra coisa, ela ficou meio assim, depois ela concordou comigo, realizou, e acabou que o nariz ela não realizou, fez só a septoplastia, ela tá super feliz, e mudou muito a autoestima dela, qualidade de vida, tudo.
Então, essa cirurgia ortognática é bem interessante. Então, eu até brinco com ela, tá vendo? Eu perdi a plástica que eu ia fazer no seu nariz, mas o importante é que você tá feliz, e eu também, ficou bem legal. Então, é isso que a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Às vezes o paciente vê uma coisa, aí o profissional vai mostrar um outro caminho, e ele vai ver, não, realmente ele tem razão. Então, isso que eu acho que é o mais legal, assim, da avaliação facial, assim. Existem pessoas que têm medo de fazer a cirurgia ortognática e de ficar artificial? Muito. Todas que chegam no consultório falam, doutor, eu já era para ter feito essa cirurgia muito tempo atrás, eu não realizei porque eu morro de medo. A maioria tem realmente muito medo. E como você tranquiliza esses pacientes? Normalmente mostrando essas inovações tecnológicas, que hoje a gente tem aparelhos extremamente precisos, com esse planejamento virtual também, o paciente consegue visualizar ele um pouco lá na frente. Essa equipe multidisciplinar, até mesmo com essa técnica minimamente invasiva, muitos estão perdendo medo. E hoje a cirurgia está muito mais tranquila. Antes se inchava muito, hoje a gente tem fisioterapia no pós-operatório, fazer a drenagem, os taping. Então, cuidado com o paciente hoje é bem mais tranquilo. Já teve paciente que chegou no consultório e viu um outro paciente que tinha operado fazia uma semana. Falei, mas faz uma semana só? E viu que ele estava bem. Então, às vezes, só de ver outro paciente também, às vezes eles vão criando coragem também, né? Ver alguns casos que a gente mostra, esse paciente era assim, ficou assim. Então, isso vai encorajando o paciente. Claro que a gente tem que fazer todos os exames pré-operatórios, igual toda a cirurgia, avaliação cardiológica, para a gente não correr nenhum risco. Mas a cirurgia, sendo bem planejada, bem programada, é muito tranquilo. Então, uma boa consulta, bons exames e planejamento virtual dá para alinhar muito bem com clareza expectativa versus realidade. Então, os pacientes têm que seguir todos esses passos que podem ficar tranquilos estando nas mãos de vocês. Em relação à respiração e a qualidade que vai além da estética, sono, energia, desempenho, disposição na vida, essa cirurgia potencializa essa melhoria? Muito. Eu falo que a ortognática, principalmente em pacientes classe 2, como o doutor Alexandre falou, aquele paciente que tem o queixo reto posicionado, já tende a ter uma respiração ruim. Então, quando nós fazemos a cirurgia, que vai ter uma melhora da respiração, não só estética, a respiração vai ser outra. O sono, a qualidade do sono é outra. Atividade física. Então, com isso, o paciente tem uma qualidade de vida muito melhor. E esse o paciente fala pra gente. Alguns pacientes falam, doutor, eu achava que eu respirava bem, agora eu tô vendo a diferença. Então, é importante a melhora da respiração e da qualidade de vida é algo que anda lado a lado, assim, que é impressionante como que melhora. E quais são os maiores erros dos pacientes, aqueles que estão adiando, né? Aquela procrastinação em começar esse processo da consulta para estudar, se informar sobre a ortognática? Quais são os erros? Eu acho que o medo, às vezes, faz o paciente ter cometer esse erro, vamos dizer assim, de postergar, de não ir atrás, né? Muitas vezes é o medo. Agora, o que a gente escuta, muitos pacientes falam assim, doutor, só me arrependo de uma coisa, não ter feito antes. Então, tem muitos pacientes que a gente opera com 60 anos, 55 para cima, que eles falam, nossa, deveria ter feito lá atrás. Realmente, teria tido uma qualidade de vida melhor, mas nunca é tarde. Se o paciente tem uma saúde boa, tá tudo bem, os exames pré-operatórios estão tudo certo, nunca é tarde para realizar um desejo dele, para melhorar não só a estética, como a função, a qualidade de vida. Então, é importante ele ter uma equipe de confiança, ele tem que sentir confiança na gente, a gente tem que entender os receios, os anseios que ele tem, os desejos, e a gente alinhar tudo com a expectativa dele e trazer o melhor para ele. Muitas vezes também é falta de informação, eu imagino, né? Que o paciente não tem toda essa informação que vocês estão passando aqui hoje nesse bate-papo que estamos fazendo. Então, quem estiver ouvindo esse podcast no Spotify, no YouTube ou aqui no Instagram, já compartilha essas informações para quem você conhece que tem o desejo de fazer ortognática. Em relação aos mitos da recuperação, quais são os maiores mitos da recuperação da ortognática? Olha, um deles vamos dizer, um dos medos que o paciente tem é da parestesia. Ficar com o lábio dormente, isso realmente pode acontecer, então tem que ter alguns cuidados, né, com um nervo que passa dentro do osso. Então, normalmente acontece temporariamente, é normal, por inchar, depois que desincha vai voltando ao normal. Mas a parte da ortodontia, que aí é com o Alexandre, que vai ter quanto tempo vai usar aparelho, então depende de caso a caso. O Alexandre pode comentar mais. Né?
E outro mito, que não é mito, na verdade, no passado tinha, né? Que o paciente sempre tem bastante preocupação, é se vai ficar com a boca amarrada pós-cirurgia. Como é que eu vou comer, doutor? Então, hoje não fica de boca amarrada. Muitas vezes, hoje, com elásticos, os mesmos elásticos ortodônticos, a gente consegue guiar essa mordida. E outra, a gente hoje não deixa o paciente sair da cirurgia com esse elástico, ele vai sair abrindo e fechando essa boca com toda a liberdade. Eu vou colocar esse elástico uma semana depois. Então, a recuperação é muito mais tranquila do que foi no passado, como o Dr. Maurício havia falado, em questão de inchaço, de roxo. Hoje o paciente tem uma recuperação quase como se fosse remover 4 sisos lá, ou 2 dentes do siso. Então é bem mais tranquilo do que já foi no passado. Que maravilha. Então, esse planejamento virtual, essa segurança, tanto na consulta quanto na cirurgia, favorece também essa questão de um pós-operatório associado a toda essa tecnologia que vocês utilizam também. Doutor Maurício, quando a mentoplastia é indicada no lugar da ortognática? Excelente pergunta. A mentoplastia, a gente fala que é a cirurgia apenas no mento. Então, quando que nós vamos indicar? Quando o paciente tem uma queixa, incomoda, pode ser feito tanto para aumento quanto para diminuição, tanto no sentido anteroposterior quanto no sentido vertical também. E o paciente indicado de realizar a mentoplastia é aquele que tem uma oclusão dentária perfeita, que já usou o aparelho ortodôntico. Então, isso que tem que ser avaliado. Todo paciente que me procura para avaliar o mento, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a oclusão dentária. Então, se ele tem um encaixe dentário legal, tá bonitinho, tá certinho, classe 1 que a gente comenta, que é o ideal, esse paciente provavelmente é um paciente para pensar apenas em mentoplastia. Agora, se ele tem alguma alteração da oclusão, se os dentes estão desalinhados, aí eu preciso da avaliação do Dr. Alexandre, para ele ver se realmente precisa de uma ortognática ou não, se ele consegue com ortodontia deixar a oclusão ok, se a via aérea dele está legal, então vai ser apenas uma mentoplastia. Então, sempre avaliando a face como um todo e principalmente a oclusão dentária. Doutor Alexandre, e como que é feito, nesse caso, o planejamento virtual para a mentoplastia? Diferente da ortognática? É um complemento da cirurgia ortognática, porque hoje quase todas as cirurgias ortognáticas, claro que tem algumas que não têm essa indicação, mas a mentoplastia está no conjunto da ortognática, então é um complemento da ortognática. No caso, quando faz esse planejamento da rinoplastia, a gente parte só para essa parte do mento mesmo. E o que a gente faz? Além da movimentação, a gente faz o guia de corte, o guia de posicionamento. Então, na hora, o cirurgião, não vou dizer que não tenha dificuldade, mas vai facilitar. É o que a gente diz, o planejamento virtual veio para facilitar tanto no tempo cirúrgico quanto no resultado cirúrgico, porque assim, aquele mento que teria aquela possibilidade de talvez ficar desviado um pouco para um lado, um pouco para o outro, já foi previamente posicionado isso no computador. E com esses guias, que a gente imprime esses guias em impressora 3D e consegue levar para a cirurgia, inclusive hoje eu preciso te entregar um guia, e para impressora 3D, e a gente tem um resultado fantástico na cirurgia. Doutor Maurício, a mentoplastia pode transformar o perfil de um paciente? Sim, muda bastante. A mentoplastia existem várias técnicas, né? Alguns colocam até silicone, prótese, eu particularmente não gosto. Eu prefiro que seja o próprio mento do paciente, por isso nós realizamos por dentro da boca, não tem nenhum corte externo. A gente faz no sulco gengival, a gente faz um avanço do mento ou um recuo, depende do caso. Mas eu gosto de realizar com o próprio queixo do paciente. Então, é uma cirurgia que fica bem natural. Então, não fica aquele aspecto de prótese, não perde o formato natural do mento. Então, é uma cirurgia que muitas vezes eu associo com rinoplastia, que a gente chama essa associação de perfiloplastia, que você muda bastante, principalmente o perfil, quando você faz o nariz e o mento junto. Então, é uma cirurgia, uma associação bem legal, e normalmente a gente avalia dessa forma. E a mentoplastia com a rinoplastia podem ser feitas no mesmo tempo cirúrgico? Sim, que é a perfiloplastia. Então, essa associação é muito legal. É uma cirurgia, a mentoplastia é uma cirurgia mais rápida. E não tem por que mudar tubo, nada. Então, é uma associação que a gente realiza bastante. Essa semana mesmo tem uma. Nós vamos realizar o nariz e o mento no mesmo tempo cirúrgico. O paciente normalmente fica bem contente, tem uma melhora bem legal, tanto na visão frontal quanto na visão de perfil.
Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Pessoas que têm interesse de fazer aí a cirurgia ortognática, a mentoplastia. Qual é a mensagem que você gostaria de dar, doutor Alexandre, e depois eu passo para o doutor Maurício? Eu acho que, em relação à cirurgia ortognática, o que eu queria que os pacientes entendessem é perder um pouco do mito mesmo, sabe? Do pós-operatório, do preparo. Isso não é um tratamento tão longo quanto era antigamente. Então, eu acho que o paciente precisa ouvir um profissional ou vários profissionais. A gente está cheio de bons profissionais, sabe? Independente da nossa equipe, que eu acho que assim, eu não poderia de ficar feliz em fazer parte dela com só ótimos profissionais. E a gente tem uma assertividade já há bastante tempo, então não é algo que vem de agora há pouco tempo. Mas eu acho que os pacientes poderiam se informar um pouquinho mais com o profissional. Hoje a gente tem o Google, né? E geralmente o paciente acaba buscando algo ruim sobre a cirurgia, ele vai achando que pode acontecer algo ruim. Cirurgia ortognática é super segura, tá? Os resultados são sempre muito seguros também. Então, eu acho que não tem por que a gente deixar de procurar o profissional para ter essa opinião. Doutor Maurício, 2026, e qual é a sua mensagem para essas pessoas começar o ano com mais coragem e atitude? Eu acho que a mensagem é realmente avaliar o que te incomoda, pesquisar, como o Dr. Alexandre comentou, ir atrás, pesquisar os profissionais, ver várias opiniões, acho que isso é importante para você perder o medo. E tendo uma equipe de confiança, onde você vai sentir confiança na equipe, visando sempre o melhor para o paciente, dando as opções de tratamento, tem a opção A, a opção B, então sempre discutindo o que for melhor para o paciente, então isso que é o importante. E 2026 a gente mantém a nossa equipe, acho que está cada vez melhor, tem mais pessoas vindo, provavelmente que vão agregar, da parte médica também, que está terminando com a gente, e provavelmente vão ficar com a gente. A ideia é que a gente está sempre crescendo, né, Alexandre? Junto com o Eduardo Schulli, e visando o melhor paciente. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acredito que foi um podcast que passou bastante informação para quem tem aí vontade de fazer uma cirurgia ortognática, uma mentoplastia ou até cirurgias de rinoplastia associada com essas cirurgias. E parabéns pelo trabalho de vocês. Chegamos ao fim de mais um Pode Crer. Para quem quiser assistir o episódio completo no YouTube, para quem quiser ouvir, está no Spotify. E os recortes no Instagram. Até o próximo episódio.